Ei, você mesmo, qual foi o ponto mais alto que você já chegou na sua vida? Muitas pessoas podem dizer, foi quando eu tirei a minha nota máxima na escola. Outros podem dizer, aquela viagem que eu fiz com a minha família. Mas eu não estou falando disso, estou falando de altura mesmo. Qual foi o ponto mais alto que você já foi em toda a sua vida? Já subiu em alguma montanha? Hoje eu vou te falar de pessoas que chegaram lá em cima no topo, em lugares que até onde falta o nosso ar. Fica atento! Se você é um garoto ou uma garota muito esperta, já deve ter prestado atenção na nossa introdução, onde eu falei que nessa aula nós vamos entender um pouco sobre as montanhas. Vamos falar um pouco sobre montanhas dentro da perspectiva da história. Mas antes da gente entrar nas montanhas e conhecer um pouco mais de fato como é que tudo isso acontece, nós vamos entender um pouco sobre um verso bíblico que está lá no livro de Marcos, capítulo 11, no verso 23. Olha só, Marcos 11, 23, tem um verso muito interessante que nos diz o seguinte: eu asseguro que, se alguém disser a esse monte, levante-se e atire-se daqui, e não duvidar no seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Olha só que verso impressionante. Jesus fala aqui que aqueles que têm fé têm a possibilidade de movimentar as montanhas. Você já viu uma montanha muito grande? Você já viu uma grande estrutura rochosa como aquela? Será que é possível retirar essa montanha e mover para um outro local? Uma coisa tão difícil pode ser feita por meio da fé. Jesus estava falando em uma linguagem figurada. Ele estava dizendo às pessoas que a fé pode fazer coisas grandiosas. Mas quem sabe até mover montanhas, né? A fé, com ela, você pode tudo. Era essa a mensagem que Jesus queria deixar para você e para mim nessa manhã. Então veja, vamos continuar nossa aula e a partir desse momento nós vamos entender um pouquinho sobre as montanhas. Agora, não vamos observar as montanhas na perspectiva geográfica, apesar de colocarmos alguns apontamentos. Por quê? A nossa aula é aula de história. Então, não vamos observar a montanha, mas a vida na montanha. Como as pessoas vivem nesses determinados locais. O que elas fazem para sobreviver nesses lugares tão atípicos, tão diferentes daqueles que a gente vive? Quais são as características iniciais dessas montanhas? Bem, para a gente se situar melhor, de onde vem uma montanha? Como é que a montanha surge? Você lembra que lá embaixo da nossa Terra existem grandes placas tectônicas. E essas placas tectônicas, quando entram em choque, acontecem alguns movimentos. Um deles é um movimento onde uma placa entrará por baixo da outra placa e essa placa de cima, consequentemente, irá subir. Nesse processo, é como se fosse uma ruga, uma enrugação que se forma na crosta, na camada superior da Terra. Isso vai formar cadeias de montanhas. Então, quando uma placa muito grande se choca com outra placa também muito grande embaixo da Terra, uma delas, provavelmente, em um desses movimentos, irá subir. Isso fará com que uma cadeia de montanhas se forme nesse determinado local. Agora que você já entende mais ou menos como é que se forma uma montanha, você vai compreender um pouquinho sobre uma daquelas montanhas mais folclóricas, porque é a maior do mundo, e essa montanha é simplesmente fantástica. Você já deve estar sabendo do que é que eu vou falar. O Monte Everest. Esse Monte Everest é simplesmente fantástico. Várias pessoas já tentaram subir até lá, muitas conseguiram, é claro, e daqui a pouco eu vou dar alguns números para você, mas eu sei de uma coisa, subir no Everest não é uma tarefa tão fácil. Primeira dica para você, meu aventureiro, que quer um dia subir no Monte Everest. Cara, não dá para subir no Monte Everest nas condições que a gente tem aqui. Não inventa de subir no Monte Everest de camiseta, de short curto, porque não vai funcionar. O Monte Everest tem temperaturas muito grotescas, temperaturas muito frias. Para você ter uma ideia, no verão, a temperatura vai entre menos 20 graus Celsius e menos 35 graus Celsius. É menos, viu? Não é mais não. No verão. Então imagina as temperaturas no inverno. Vão até lá na casa dos 50
graus negativos. Tudo isso não pode ser ignorado no passeio para o Monte Everest. Nós precisamos nos preparar. Então, para isso, me espera aí um pouquinho que eu já volto, ó. Pronto, voltei, já estamos de volta, agora sim, apropriadamente vestido, para ir com vocês até o Monte Everest. Esse Monte Everest tem algumas curiosidades, algumas características que nesse momento eu vou te dizer. Olha só, ele primeiramente é para poucos, você tem que ter um condicionamento físico muito bom. Você não adianta dizer assim, mas eu jogo bola uma vez na semana. Não, tem que ter um condicionamento físico bom de verdade, porque as condições de respiração lá são muito tensas. As pessoas ficam ofegantes, é difícil respirar, sabe por quê? Existe uma zona lá no finalzinho, lá quase no cume do monte, que é chamada de zona da morte, onde muitas das pessoas que ali sobem não conseguem voltar, sabe por quê? O ar falta. Aqui embaixo nós temos o que nós chamamos de nível do mar. Nesse nível do mar é fácil respirar, porque o ar vem normalmente. Só que lá em cima nós temos apenas 30% das condições respiratórias que nós temos aqui embaixo. Então fica muito mais difícil. Seu pulmão começa a puxar ar quando não tem, então fica muito difícil para o seu corpo sobreviver. E acaba que as pessoas podem até morrer nesses determinados locais. Sabe quantas pessoas mais ou menos já morreram ali? De cerca de 200 até 300 pessoas. Mas muitas conseguiram ir e voltar normalmente. Mais de 5.000 pessoas já conseguiram fazer esse processo, essa travessia. Curiosidade para você, sabe qual é a idade da pessoa mais nova que já subiu no Monte Everest? Um menino de 13 anos. Daqui a pouco vocês vão estar fazendo 13 anos, eu quero ver quem já subiu o Monte Everest com essa idade, viu? 13 anos o menino e ele subiu no Monte Everest. Mas não é só criança, não é só adolescente que sobe lá no monte, não. Um idoso de 80 anos conseguiu subir, conseguiu chegar lá no topo do Monte Everest. É impressionante, né? Além disso, uma pessoa cega conseguiu também subir ao Monte Everest e até uma pessoa que tinha uma perna a menos conseguiu subir no Monte Everest. Mas muitas delas, infelizmente, não tiveram a sua travessia concluída. Nós temos, por exemplo, o caso de muitas pessoas que são enterradas, ou seja, são jogadas lá em cima do Monte Everest. Essa parte da zona da morte tem vários corpos de pessoas que nunca desceram até embaixo, nunca vieram à superfície da Terra. Por quê? Essas pessoas ficaram lá em cima e trazer elas para baixo é um esforço muito complicado. Não tem como se fazer isso. Por isso muitas delas estão enterradas lá em cima. É chamado um lugar lá de Vale do Arco-Íris, onde tem várias pessoas lá na neve, à deriva, mortas, mas elas têm os seus casacos, as suas roupas bem coloridas, por isso eles chamam de Vale do Arco-Íris. Mas enfim, voltando às coisas boas, e mais ou menos boas, né? Os gastos para você subir até o Monte Everest também não são poucos. Não pense que você vai simplesmente comprar um casaquinho na feira e ir lá e conseguir subir ao Monte Everest. Aproximadamente 65 mil reais são gastos para você subir até o Monte Everest. 65 mil reais. E não é coisa pouca, são só de equipamentos, coisas que você vai precisar para poder chegar até lá. Sem esse equipamento você não consegue. Então veja, essas são só algumas curiosidades acerca do Monte Everest. Agora, para comigo e pensa no seguinte. Você ir no Monte Everest uma vez ou outra para passear é uma coisa. Agora, já imaginou você morar numa zona montanhosa? O Monte Everest é localizado num lugar chamado Nepal. E lá no Nepal, boa parte dos lugares são de grandes altitudes. Ou seja, tem todas essas dificuldades de respiração que a gente colocou. Será que existe alguma pessoa ou um grupo de pessoas que resolveu, ou nem escolheu, né, morar nesses determinados locais e lá vive até hoje? A resposta para você é sim. Existem várias pessoas, um grupo muito grande delas, que moram nesses determinados locais com grandes altitudes, e essas pessoas vivem lá. Agora, não imagina que essas pessoas têm que fazer uma capacitação para morar lá, não, nada disso não. Eles têm uma coisa que nós chamamos de aclimatibilidade.
Eita, nome difícil. Pois é, esse nome, ele significa que eles têm condições físicas adequadas para sobreviverem, aliás, para viverem com qualidade nesses determinados locais. Então veja, assim como nós temos uma condição física própria para viver aqui no Nordeste, nessa região de pouquinho calor, eles têm as condições adequadas para viver lá no frio, para viver com o seu pulmão oxigenando de uma forma melhor com as condições que eles têm de respirar. Assim como se eles viessem aqui para o Nordeste, para as praias do Nordeste, eles sofreriam com a adaptação. Então veja, essas pessoas que moram lá, eles desenvolvem alguns hábitos. Agora, apesar disso, não imagine que é fácil viver numa montanha. E é isso que nós vamos ver nas próximas aulas. Nós vamos começar a entender alguns povos, algumas culturas, algumas pessoas que vivem nesses determinados locais. Como elas fazem para sobreviver? Que tipo de coisas elas se alimentam? Como é que elas cultivam a sua cultura? Será que neles existe algum tipo, algum senso de religião? Tudo isso nós vamos observar a partir das próximas aulas. Começando com uma etnia de pessoas muito interessante chamada Hmong. O nome se escreve H-M-O-N-G. Hmong. Só que nós pronunciamos, e eles também pronunciam, é correto chamar como eles chamam, de etnias Hmong. E essas etnias Hmong, elas têm algumas características muito interessantes e peculiares. É isso que você e eu vamos observar a partir das próximas aulas. Fica muito atento. Você não pode perder nenhuma aula. Nós voltamos em breve com mais uma aulinha de história para você, meu parceiro, minha parceira. Até a próxima. Agora, vem cá, preste atenção. Tem uma atividade lá no E-Class e tu tem que fazer. Não esquece de fazer essa atividade, porque eu vou estar de olho em você. Tá bom? Faz essa atividade, é uma atividade bem legal que eu já postei para vocês. E vamos lá construir conhecimento através dessas plataformas virtuais. Valeu!